amores da Pro! Espero que estejam tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios que a gente tem mandado, tanto eu quanto a Pro Rebeca, tá bom? Espero de verdade. Ainda aguardando o feedback, se vocês estão conseguindo fazer, como está sendo isso pra vocês, se é por vídeo, depois vocês me contam, tá bom? Hoje, tô aqui pra falar um pouquinho do método francês, tá? E foi o primeiro método, que existiu. Ops, escorregou aqui. O primeiro método que existiu foi o francês. Igual no primeiro vídeo, então, o balé era uma dança real. Chegou um tempo que eles precisavam de uma escola para passar aquela dança, aqueles ensinamentos que eles estavam tendo para outras pessoas. Por isso surgiu a Academia Real de Dança, que foi a primeira escola de balé do mundo lá na França, que foi o rei que fundou, tá bom? E aí tinha um diretor que era o professor, o coreógrafo, na época, que embarcou nessa escola junto com o rei, que era o Pierre Beauchamp, eu não sei falar o nome dele. Isso em 1660, tá bom? Acredito que seja isso, que eu não esteja errando o ano, vou conferir, é isso mesmo. 1660, tá? E aí surgiu a Academia Real de Dança, tá bom? Mais tarde ela virou Academia Real de Dança e Música, porque hoje a Ópera de Paris, porque a Ópera de Paris, ela tem a companhia de balé e tem a parte de ópera mesmo, de música. Então, se a gente entra lá no Instagram da Ópera de Paris, tem a parte de balé e tem a parte de ópera também. Então, a Ópera de Paris, a escola de dança e de música, depois vira a Ópera de Paris, que tem essas duas funções, tá bom? Lá na França, e ela é muito antiga, vocês viram, 1960 foi fundada a Academia Nacional de Dança. Então, por isso que a escola francesa, o método francês, é o método mais antigo. E o principal, por isso que os nomes que a gente fala são francês. Gui tá aí pra não nos deixar mentir, né? Sempre nos corrigindo a fala, principalmente eu. Então, por isso que os nomes dos passos são franceses. Porque um dos pedidos desse Pierre Beauchamp, eu vou falar só Pierre porque eu não sei falar sobre o nome dele, um dos pedidos dele era esse, para manter, mesmo que fosse difundado no mundo o balé, para manter a originalidade. Por isso que os nomes dos passos são todos franceses. Então tudo tem a ver, como o Gui já falou pra gente a tradução, por exemplo, battement tendu é o quê? Bater estendido, né? Esticar. Então perna ao frente, ao lado, esticada, estendida. Rondejant é a perna em rotação. Então, tudo isso é francês, por isso que os nomes são todos francês, tá bom? Esse Pierre, a metodologia francesa, esse Pierre foi o que originalizou, não existe essa palavra, não sei. Foi o que inventou as posições do pé. Então, primeira, segunda, ele que inventou. E ele que também colocou, cravou isso que o balé seria em en dehors. Então, colocou isso que o en dehors seria a base do balé. Então, a perna aberta, a primeira posição seria a base do balé clássico. Foi ele que inventou isso. Tem um livro que ele escreveu, na época, até hoje a gente consegue achar, não é tão fácil, porque eu procurei para ver se eu achava, não é fácil de achar, mas existe, que ele escreveu, que ele fala das posições dos pés, do en dehors, tá bom? Então, mais tarde veio isso foi passando conforme os anos, e eles ensinando o balé para as pessoas nessa academia real de dança e música, né? Foi passando, chegou em 1720, mais ou menos. Um outro Pierre, vou conferir, Pierre Rémaux. Esse Pierre também lançou um livro e ele afirmou que o método francês, a originalidade do método francês, que é a suavidade e a técnica muito precisa. Então tem uma frase muito conhecida dele que fala assim, que a técnica, ela é um pré-requisito.
ela é a base. Então a técnica tem que ser a base de qualquer outra coisa que venha do balé. Então ele fala isso, ele preza muito pela técnica. Então ele fundou a maioria dos exercícios que trabalham a técnica do en dehors desde o comecinho de ensinar o balé. Então desde as crianças, ele que fundou quais exercícios que eram necessários para você conseguir dançar lindamente, baseado na técnica e no en dehors. Então ele fundou alguns exercícios de força, de sustentação, de trabalho mesmo, de en dehors, então abertura, tudo isso, para os bailarinos desde o início da vida deles na dança, né? Então tem o livro falando também, que também fala desses exercícios, o livro chama O Maestro da Dança, tá bom? E ele... é isso mesmo, vai que eu erro, né? Por isso que eu tô conferindo os nomes. Exatamente, o Maestro da Dança. E nesse livro ele fala tudo isso, né? Os exercícios para trabalhar en dehors, tudo isso. Sobre características do método francês. Então, o método francês, ele é o método mais rígido tecnicamente. Então, as bailarinas francesas, elas são as bailarinas mais concisas. É um método muito clean, muito limpo. Então, vamos dizer assim, a bailarina francesa, ela é uma bailarina mais dura. Por mais que ela seja muito suave, muito elegante. Dura não é a palavra, agora eu falei certo. É uma bailarina muito elegante. Então, até no jeito de andar, lembra que eu contei pra vocês que quando eu era adolescente, as pessoas falavam que eu era metida porque eu andava com muita postura? Os bailarinos franceses são conhecidos por isso, que até no jeito de andar, eles têm essa postura muito ereta. Então, a postura do bailarino francês é muito prezada, porque desde pequeno eles trabalham com exercícios de força, de en dehors, de técnica, tá bom? Então, o bailarino francês, ele é muito elegante, muito limpo, muito limpo. Então, eu vou mandar os vídeos pra vocês vão conseguir ver que os bailarinos franceses, eles não trabalham, diferente do russo, eles não trabalham muito com cabeça. A cabeça, ela faz parte de todo o elemento corporal. Então, se você tá fazendo um pequeno arabesque, por exemplo, a cabeça ela é concisa, é difícil eles mexerem na cabeça em exercícios de pose, de sustentação. Não que faça um rondejeu, por exemplo, sem cabeça, não é isso, mas é muito mais alinhado com o corpo, tá bom? No método francês. Então essa é uma das características do método francês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Agilidade. O método francês trabalha muito com agilidade. Então é um método que, por exemplo, pequenos saltos, os pequenos saltos deles são muito mais rápidos do que grandes pequenos saltos. São pequenas mudanças de pé que eles fazem, que às vezes parece até um movimento só. Então, o brisé muito rápido, a gente consegue ver. Então, eu vi agora o Trois de Corsário, pela Ópera de Paris, que é a companhia da França mais conhecida. E a primeira variação, que tem muito pequenos saltos, elas fazem o brisé muito rápido, do jeito que nenhuma outra escola faz. Então, eles têm isso. O petiné também. Lembra que eu falo que o petiné décoté à la seconde? O petiné à la seconde, ele tem que ser a perna de trás que puxa para andar, para aparecer pezinhos batendo. Então, o petiné deles é muito rápido, parece até que tá flutuando, de tanto que bate o pé no chão com rapidez, tá bom? Então, são bailarinas muito ágeis. Sobre os principais bailarinos franceses. Com certeza, a principal bailarina da Ópera de Paris, assim, que vem na cabeça quando fala Ópera de Paris, isso aí eu nem precisei pesquisar, eu já sabia, porque é óbvio. Sylvie Guillain, com certeza, é uma das principais bailarinas do mundo, a Sylvie Guillain. Hoje ela já tem que, sei lá, deve ter 60 anos, né, da minha mãe, 55, mais ou menos isso. Não sei de verdade quantos anos ela tem, mas ela deve ter mais ou menos isso. Mas com certeza uma das principais bailarinas do mundo, assim como Margot Fonteyn, do Royal, bailarinas assim muito concisas, ou Baryshnikov da Rússia. A Sylvie Guillain é muito conhecida e ela foi bailarina da Ópera de Paris. Ela é francesa, cresceu estudando na escola da Ópera de Paris, foi primeira bailarina da Ópera de Paris por muitos anos, dançou Giselle, Lago dos Cisnes, tudo possível. Ela é muito conhecida, né? Hoje é diretora da Ópera de Paris, diretora artística da companhia de balé
da Ópera de Paris, foi uma bailarina também muito importante, eu esqueci o nome dela, deixa eu conferir. A Aurélie Dupont, tá bom? Eu nunca tinha visto, vi hoje. Eu nunca tinha visto também ela dançando. Mas hoje ela é diretora, porque ela também já é mais velha, mas ela também foi uma das principais bailarinas da Ópera de Paris, tá bom? Hoje, uma bailarina que eu conheço, que é também uma das primeiras bailarinas da Ópera de Paris, hoje é a Dorothy Gilbert. Gosto muito do jeito que ela dança, eu babava, sempre segui ela no Instagram. Gosto muito dela, igual eu falei pra vocês que eu sou fã da Zakharova. Eu sou muito fã da Dorothy também, é uma das primeiras bailarinas da Ópera de Paris. Gosto muito do jeito que ela dança, ela é muito elegante, muito assim, surreal a elegância dela. Vou mandar vídeo dela dançando também, ela dança bastante com o Hugo, também gosto dele, também já segui ele no Instagram. Uma curiosidade que eu vou trazer pra vocês, que eu pesquisei e achei super legal, então eu vou contar pra vocês, que é o quê? O ano passado, teve na França uma greve geral, não foi só dos bailarinos, obviamente, uma greve geral por causa da reforma da Previdência. O governo francês queria fazer a reforma da Previdência, já estava em estado de votação, né, a reforma da Previdência na França, e os bailarinos também entraram em greve. Eu falava, nossa, mas até os bailarinos entraram em greve. Por quê? Obviamente, como vocês sabem, na Europa a cultura, a arte é muito mais valorizado do que no Brasil, por mais que aqui no Brasil a gente esteja cada vez mais valorizando a arte. Assim como na Rússia, na Europa a Ópera de Paris é assim muito conhecida, todo mundo quer ir assistir, todo mundo quer ir assistir ópera lá, todo mundo quer ir assistir o balé lá. Todo mundo já é muito antigo, né, o teatro da Ópera de Paris. Então todo mundo quer assistir, a população toda, alguma vez na vida já foi, sabe? É uma coisa assim, todo mundo gosta, claro que os ingressos são caros, tudo isso, mas é uma coisa assim que o pessoal gosta, não... Assim como ir no estádio de futebol aqui, entende? Lá o pessoal gosta bastante de ir assistir o balé, assistir a ópera. E os bailarinos lá são reconhecidos. Eles são reconhecidos, tem leis para os bailarinos lá, muito legal, né? E nessa reforma da Previdência ia tirar um dos direitos dos bailarinos, que era se aposentar com 42 anos. Assim como a gente sabe que jogador de futebol aqui também se aposenta cedo, bailarino começa desde criança e é uma profissão que demanda muito. Imagine, hoje a gente dança 1 horinha de aula de balé clássico cada dia, segunda e quarta, as meninas fazem de sábado, vão 3 horinhas de balé clássico, mais os jazz. Mas no máximo, vamos ver se a gente fizesse todas as aulas da semana, quem faz as aulas da Rebeca, por exemplo, dança 6, 7 horas por semana, né? Dentro do KW. Uma bailarina de companhia dança de 8 a 9 horas por dia. Rebeca, que já fez parte de uma companhia, pode falar sobre isso. Ela também, ela ficava 5 horas no ensaio em um dia. Imagina você ficar 5 horas ensaiando. Então, é uma profissão que demanda muito esforço. Então, tem que se aposentar mais cedo. E eles se aposentavam com 42 anos, já era uma lei muito, muito antiga. Então, os bailarinos lá se aposentavam com 42 anos, era a lei que tinha, e nessa reforma da Previdência queria tirar isso, colocar eles como todas as pessoas da população se aposentar com 60, 65 anos, e não tem condições. Imagina um bailarino dançando até 65 anos, um bailarino de companhia, dançando na companhia, ensaiando 8 horas por dia. Não ia ter condições. Então, eles fizeram greve, dançaram o Lago do Cisne na porta do teatro, porque eles não iam abrir o teatro enquanto a reforma da Previdência não voltasse atrás, e eles voltaram atrás. Mas muito legal, né, essa curiosidade, eu achei super legal. Eu lembro que o ano passado eu escutei essa história, que os bailarinos da França estavam em greve, mas eu nem entrei a fundo, e hoje eu fui pesquisar e achei essa história e eu quis contar pra vocês, tá bom? Vou mandar os videozinhos pra vocês, hoje ficou um pouquinho mais longo, eu quis falar mais. Que hoje eu pesquisei bastante, eu achei super legal, fiquei ociosa pra saber de tudo isso. E um beijo, qualquer dúvida, mandei pra mim. Façam as questões, por favor, vocês, se eu não cobro, vocês não me mandam. Claro que tem gente que tá me mandando sem eu cobrar, mas por favor, eu não preciso cobrar, tá todo mundo em casa, a gente quer aprender, isso aqui é pra enriquecer vocês, não é pra mim, tá bom? Se eu quisesse saber sozinha, eu ia sozinha, então é pra enriquecer o balé de vocês, então façam as questões. Amo vocês.